Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal. Para você que não é inscrito, se inscreva. E para você que já é inscrito, seja bem-vindo novamente. Pessoal, peço que vocês não estranhem o óculos escuro, porque de fato não está só aqui dentro. É que eu tinha duas opções hoje. Colocar o óculos e gravar, ou aceitar a conjuntivite e não fazer nenhum vídeo. Então eu optei em colocar o óculos e gravar esse vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar dos jogadores que voltam de empréstimo. Só que eu vou dar destaque para 3 jogadores, certo? Eu queria trazer uma ótica diferente, não apenas essa visão periférica, e sim uma visão mais ampla do assunto. O Palmeiras, ele tem diversos jogadores emprestados para outros clubes do Brasil, coisa que não acontece em nenhum clube aqui da capital, clube grande da capital. Ou seja, o Palmeiras ele é uma mãe, ele empresta jogadores para outros clubes a fim de reduzir um pouquinho o custo salarial de alguns atletas. Em alguns clubes, em alguns casos, o atleta ele é emprestado e joga para esse clube de graça. Ou seja, o Palmeiras banca o salário e ele só está lá para esvaziar o elenco. Então, pessoal, a gente fez algumas postagens aí de alguns jogadores, como se fosse uma espécie de pesquisa lá no nosso Instagram. Para você que não segue, se puder seguir, fico agradecido. E eu percebi que existe um ódio em cima dos atletas e não é para menos. São atletas que ficaram marcados por uma passagem ou apagada ou por algum elenco muito fraco. E eu gostaria de frisar 3 jogadores aqui. O Thiago Martins, zagueiro que estava emprestado ao Paysandu. O Vitor Luiz, lateral esquerdo, que estava emprestado ao Ceará. E o Patrick Vieira, que foi emprestado para o Japão e recentemente estava jogando no Náutico. Vamos começar pelo zagueiro Thiago Martins. É um jogador técnico, novo e de grande futuro. Esse é um caso que o Palmeiras emprestou porque ele não teria espaço no elenco do ano passado e até também para o jogador pegar uma certa experiência no clube. Ou seja, jogar uma segunda divisão muitas vezes agrega muito mais para um jogador do que propriamente ele subir da base e já cair numa primeira divisão e não ter muito espaço no clube. Então é um zagueiro aproveitável sim, pensando que a gente precisa de mais um zagueiro. É um zagueiro muito melhor do que o Leandro Almeida. O Leandro Almeida ele pode vir a calar a boca de muita gente, mas hoje, tecnicamente, o Thiago Martins está na frente do Leandro Almeida. O Vitor Luiz, desses 3 jogadores, o Vitor Luiz é o que eu menos gosto. Por que o que eu menos gosto? Porque foi o que eu mais vi errar. Então foi o jogador que eu mais vi falhar, jogador que eu vi mais oscilar. Teve partidas excepcionais, como aquela contra a Fiorentina naquele torneio amistoso que o Palmeiras participou e ganhou. E ele teve partidas péssimas também e erros cruciais. Então assim, foi um jogador que o Palmeiras também emprestou para criar uma certa experiência e que agora ele retorna e pode ser utilizado sim. Por quê? O Zé Roberto tá em uma idade avançada e não se sabe se ele vai ser utilizado na lateral ou no meio campo. O Egídio ele é contestado por parte da torcida, então seria uma opção viável para composição de elenco. Agora, para finalizar, é o meu ponto de vista. Se vocês pensam diferente, deixem nos comentários. É muito interessante ver a opinião diferente da minha. Não estou aqui para falar e que eu não quero que todo mundo concorde comigo. Pelo contrário, eu quero ver as opiniões para assim aprender com vocês inscritos. Não adianta eu só colocar minha opinião como se ela fosse ler. Ela não é ler. Eu vejo até pessoas ficando meio... eu vou comentar e se você não... Não, pode comentar à vontade. Fica tranquilo, teve até um rapaz que comentou assim, dane-se, eu vou comentar, e não concordou com a minha colocação, mas é normal isso. Eu quero que vocês comentem o que pensam, para a gente poder gerar um debate aqui e até mesmo ver a opinião de cada um. O Patrick Vieira, ele para mim, tecnicamente, é sim um bom jogador. Além de ter uma certa habilidade com a bola nos pés, ele também tem uma força física legal. Então, se o Kelvin não renovar o contrato, seria um substituto, não sei se ideal, mas um substituto à altura. Um jogador que pode entrar no segundo tempo, joga aberto pela direita, joga aberto pela esquerda, eventualmente pode ser centralizado. É um jogador que ficou queimado. Não sei se vocês lembram, quando o Palmeiras começou aquela busca para não cair, foi um jogador que começou a se destacar, começou a ter um certo destaque, só que o elenco era muito ruim, era muito fraco, então não dá para condenar o jogador. Vocês acreditam, vocês acham que o Robinho conseguiria jogar naquele elenco de 2013? Ou no elenco de 2012? Você acha que ele ia se sobressair como ele se sobressaiu esse ano? Não sei, é algo que não dá para saber. Mas que muito jogador se queimou por conta daquele time, se queimou. Então, pessoal, o que eu queria abordar aqui era o seguinte: o Palmeiras, ele tem um prejuízo financeiro ano após ano com esses jogadores. Talvez falte gestões anteriores.
que infelizmente o Cícero Souza, o Alexandre Matos e o Paulo Nobre vai ter que corrigir. Talvez seria mais interessante para o Palmeiras abrir mão de tudo de uma vez só. Ou seja, ao invés de ficar emprestando e tendo que arcar com parte desses salários, rescinde o contrato. Ficaria mais caro, mas ia sanar o problema. E aí você começa a subir os jogadores da base conforme a necessidade do clube. Não precisa ficar contratando esse tipo de jogador. Dá para fazer uma lista aqui enorme. Rivaldo, Thiago Real, Pedro Carmona, Márcio Araújo, Juninho e entre outros jogadores aí que passaram pelo Palmeiras. Essa é a minha visão sobre esses jogadores. Para você ter uma noção, volta mais de 25 atletas de empréstimo. A gente só consegue reaproveitar 3 atletas. Olha o que essa administração passada fez com o Palmeiras. Então era isso que eu queria abordar aqui. Se você pensa diferente, comente. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. E para você que já é inscrito, obrigado novamente por ter assistido. Tamo junto, desculpa pelo óculos escuro e até a próxima, pessoal.